Hoje, quinta-feira, a última palavra do discipulado, dia 12 de janeiro de 2023. Quero agradecer vocês que começaram desde o início e a todos que ouviram, todos que participaram diretamente ou indiretamente. E a pergunta talvez ainda esteja: o que devo fazer depois do batismo? É um momento que não pode parar de fazer e a mostrar para Cristo. Para que você quis ser batizado? O viver para Cristo tem que ser provado na prática. Continuar na leitura bíblica, na obediência, na vigilância, no relacionamento com Cristo, em oração, guardando o coração, que vai ser perseguido, procurar a viver a palavra de Deus. Vejamos, depois de que Jesus ter sido batizado, bem lembrado, ele foi também levado ao deserto. E não vai ser diferente com você. O Espírito no deserto é para você ser confirmado se você quer Cristo, quer fazer a vontade dele totalmente ou não. Porque até Jesus foi tentado. Vamos lá em Mateus 4, versículo 1. Falamos sobre isso. Anteriormente eu não me lembro se eu falei, mas vamos comentar um pouco sobre isso. Porque Jesus foi batizado, passou pelas águas, foi batizado no Espírito Santo, mas depois foi para o deserto. E muitas das vezes tem pessoas que quando chega a parte do deserto, é onde que ela começa a murmurar, começa ela a reclamar. Porque você não vai viver num mar de rosas. Vai vir lutas, vai vir batalhas, vai vir conflitos, vai vir situações para você resolver. E é ali que você vai mostrar a sua fé. Ali você vai mostrar em quem você tem realmente crido. Então vamos lá no Mateus 4, versículo 1. Amém? E tendo, no versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui está deixando bem claro que foi pelo diabo. 2. E tendo ele jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E ali começou o processo. Mesmo ele jejuando, mesmo ele vigiando, ele foi tentado. E quem te disse que você também não vai ser? Amém? Então é onde que nós mostramos que somos de Deus, de Cristo ou não. Imediatamente ele foi tentado pelo diabo. Era a última coisa que esperávamos encontrar. Uma vez que rendemos as nossas vidas a Deus através do batismo, assim como ele é o nosso Salvador Jesus Cristo, assim como foi com Jesus, não será diferente contigo também. Quem diria que isso ia acontecer com Jesus Cristo? Jesus foi tentado, Jesus foi a todo tempo, ele foi observado, e ali o Satanás viu o detalhe, porque da mesma proporção que o diabo vinha com a palavra, ele também, e como ele estava no Espírito, ele também usava a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia. Então, esse é o motivo de você estar lendo tantos versículos nesse discipulado. Lemos bastante, continue lendo, conte a sua experiência.
depois, se você puder. E fique em meditação. Não, as suas notações, não deixe de ler. Porque foi um aprendizado muito bom. Fez bem para mim, com certeza fez para você também. Então vamos lá. Assim como não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para nós. Mas é exatamente isso que acontece, que quando uma pessoa ela é para provar se ela realmente quer Cristo, ela termina decepcionando. Então ela termina a murmurando, a reclamando. E isso não provém de Deus. Ele quer você com um coração ensinável, um coração segundo dele, intrépido, com coragem para enfrentar as lutas e as batalhas, porque ele deixou o maior exemplo que ele venceu. Por isso que nós temos que ter relacionamento com Cristo, relacionamento com o Espírito Santo. Através das orações, edificar, se santificar, ser sincero. Ler a Bíblia não é apenas você ficar estudando hora e mais hora. O pouco que você lê, você viver. Nem que você pegue um capítulo, mas que você viva esse capítulo. Ou procure viver. É um versículo, vamos dizer, se você ler um versículo por dia, você já está meditando na palavra de Deus. Não é pelo muito falar, também não é pelo muito ler, mas é a sinceridade do seu coração. Isso é suficiente. Então vamos lá, deixar bem claro sobre Mateus, que a gente acabamos de ler. Mateus 4, o versículo 1 e o 2. Você querer ler em diante pode também, seria bom. Jesus ele passou por batalhas, passou por deserto, passou por aflição, passou por fome, passou por frio, passou pelo calor. Ele passou por várias situações. E será que você acharia que ia ser diferente com você? Para isso, vale a pena tudo passarmos por isso. É a nossa salvação em Cristo Jesus. O versículo que nós acabamos de ler, nós observamos que o diabo ele procurou pegar Jesus pela palavra, o verbo. E aí nós temos que estar bem apto, vigiar qual voz que você está ouvindo, meditarmos bem, estar bem atento. Ali Jesus estava no profundo poder do Espírito Santo. E ali ele provou. Você imagina a pontuação que ele teve com o Pai. A palavra de Deus que nos torna forte espiritualmente, porque é ela que alimenta nosso espírito. A fé é desenvolvida a nossa salvação, ela desenvolve a nossa salvação, participando das reuniões, as reuniões específicas que falam sobre o Espírito Santo. Não, é crucial não faltar às quartas, domingos, e na sua igreja tem esse trabalho falando sobre o Espírito Santo. Se tem ou talvez é num domingo dominical o estudo da palavra. Você não pode deixar. Ainda mais se tem pela manhã, melhor ainda. Então, nós, para ter esse relacionamento com Cristo, nós temos que se posicionar. E também temos que ter o desejo de evangelizarmos, de ganhar almas, ser um ganhador de almas. O que adianta você querer só apenas se batizar ou batizado e não ter esse desejo de salvar? Quem é salvo quer salvar. Amém? E aqui diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vamos meditar lá em Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. (16, 15) e vamos ler o 16 também.
E disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Isso é para nós, é para mim, é para todos aqueles que crê, todos aqueles que foram batizados nas águas, tem que fazer a sua parte. Este é o ótimo passo para revelar nosso interior. Se realmente nós que é Cristo, a gente não podemos deixar de anunciar as boas novas. Nós não podemos viver o que nós vivíamos anterior, antes de sermos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, vencer o deserto, que é o batismo também no fogo. Existem 3 tipos de batismo: batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo. E aí nessa passagem de Mateus, se você ir mais no profundo, você vai entender o que eu estou dizendo, né? Então, este é o último passo quando você vai para a glória. Você vai se encontrar com Cristo. É o ser salvo. Não existe essa salvo para sempre. Não, já aceitei Jesus, já fui lá no altar, já sou salvo. Não existe isso. Então, nós vamos estar salvos, nós temos que estar vivendo pela fé constantemente, agradando Cristo, para nós chegarmos lá. Porque a salvação é individual, amém? E para nós termos sucesso na vida, nós temos que aprender a agradar a Cristo, a obedecer à voz dele, se fortalecermos todos os dias, ter relacionamento com o Espírito Santo, buscar cada dia mais a se santificar, buscar sempre o arrependimento, que somos falhos, somos carne e osso, somos pecadores, mas não podemos permanecer vivendo no pecado. Nós temos que ter esse desejo de salvar um ou outro, salvar pessoas, cuidar de pessoas. A maior prova disso é Cristo, é o amor. Podemos fazer isso sim, assim como ele deixou como exemplo, num batismo, assim como ele deixou, por exemplo, passou pelo fogo, passou pelo deserto, assim como ele deixou, por exemplo, nós ide. Amém? Nós temos que amar o nosso próximo. O que é amar? É se doar, é se dar, é ajudar, é permitir, alugar o seu ouvido, é tentar, pelo menos, a ser agradável, no sentido, mesmo com as suas batalhas. Quando você chega à igreja, você tem que deixar tudo para trás. E ali na igreja mesmo você vai conversar com alguém, tem algo para você falar com uma pessoa, ou dentro de um ônibus, ou num trabalho. Nós temos que ter esse relacionamento de anunciar, propagar Cristo, porque Ele está vindo. Cada um acha que ela precisa de Cristo. Não, nós precisamos, todos nós precisamos de Cristo, todos nós precisamos ser salvos, mas sabemos que tudo isso é a pessoa que tem que tomar uma decisão, mas nós temos que fazer a nossa parte por sermos cristão. E bem lembrado, temos que observarmos junto cada experiência que você já teve, cada experiência que você está tendo, cada experiência que você ainda vai ter. Então aqui você precisa ter um momento de você pensar, estou eu agradando a Deus, estou eu fazendo a vontade de Deus, estou eu fazendo o que é certo, estou eu pedindo a Deus e Ele tem ouvido. Ele quer ver se você está sendo obediente, se você tem buscado a Deus sabedoria, equilíbrio, ou você dentro de casa tem vivido, seja você mulher ou homem que está me ouvindo, desequilibrado.
não dando bom testemunho nem para os seus vizinhos, nem para a sua família. Então, termina a pessoa ficando observando você e não querendo esse Cristo que você fala que está indo buscar na igreja que você está. Se você não está sendo exemplo dentro de casa, vai ser exemplo aonde? Então, temos que nós se analisar como está emocionalmente, analisar como está espiritualmente, analisar como está a família, como que está o estado da sua casa, tanto do seu coração como do seu lar, sua família. Então temos que se analisar, temos que ser equilibrado, temos que ter tempo para tudo, tempo para buscar, tempo para dar atenção para a família, dar atenção ao marido, você que é casada, se você é noivo, seu namorado, seu noivo, você que é solteiro, dando esse tempo para Cristo, buscando no Senhor para ser abençoado o relacionamento de Deus, seja homem, seja mulher, você que está em busca de um homem de Deus, e você que é um homem que está em busca de uma mulher de Deus, se você tem esse relacionamento, o Espírito Santo te leva a toda a verdade, ele apresenta a você a sua bênção. Então, para isso, você começa agora a ter essa responsabilidade de orar mais, de buscar mais a presença do Senhor para a sua vida, porque Ele quer mudar toda a trajetória da sua caminhada. A sua caminhada você não pode querer andar sozinho. A sua caminhada tem que estar com Ele todo o tempo. Se estou no trabalho, estou com Cristo. Estou em casa, estou com Cristo. Você buscando Ele, você vai estar com Ele. Agora você botando tudo pro ar, fazendo da sua maneira, como passa na sua cabeça, ignorância, com a força do braço, não depender dele, aí você vai sofrer, mesmo estando dentro da igreja. Temos que depender de Cristo a todo tempo, a todo momento, porque Ele é único, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Vamos estar comentando cada um a experiência. Uns vão escrever e vão me dar, outros vão escrever por e-mail, outro vai enviar pelo meu WhatsApp, ou de alguma forma enviar para mim o que você entendeu desse discipulado. O que fez você se despertar, o que fez você tomar essa atitude, qual foi a sua experiência, o momento do início até o dia de hoje. Foi fácil? Foi muito bom? Passou por lutas? Porque eu passei. No momento que eu tomei a minha decisão de ser batizado nas águas, eu passei por muitas lutas. Mas louvo, agradeço a Deus até o dia de hoje. Ele tem me dado essa permissão de estar vencendo junto com Ele. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula. Eu acredito, se acaso tiver, vai ser só o ano que vem, sobre o batismo, ou talvez vai ter discipulado mais de outro tema. Eu não sei, o Espírito Santo que sabe. Mas fique você atento às coisas do Senhor, porque Ele é fiel. Não fique ansiosa para nada. Bote tudo na mão do Senhor Jesus que Ele resolve. Amém? Que Jesus abençoe. Ministério Apoio Soldados Feridos, fazendo o ID, anunciando as boas novas a todos os quebrantados, a todos aqueles que precisam de uma direção. Jesus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém?